Muito boa noite a todos. Boa noite. Muito bom estar aqui, muito bom estar entre amigos. A gente não sabe o que vai passar, mas o que quer que a gente passe é melhor ter amigos. Isso a ciência, a psicologia, a sociologia fala que a grande força, alguns chamam de network, que fica mais chique, mas é a rede de relações, a rede de amizades. Então, muito bom que a gente tenha uma boa rede de amizades. Aqui a gente só expande essa rede, porque não é só a rede entre encarnados. É bom ter amigos também espirituais. Muito bom. Fundamental que a gente consiga se assistir e se observar. Como a gente tem vivido o que a gente tem vivido? Ah, mas o bicho está pegando, as coisas estão complicadas, cada vez notícia ruim, é uma guerra nova, é uma bomba nova, é uma escola nova que é bombardeada, uma creche. As coisas estão realmente difíceis, mas o mais difícil do que a gente está vivendo é como a gente está vivendo. É fácil você perceber isso. Várias pessoas vivem a mesma coisa na tua casa mesmo. Dois irmãos vivem a mesma realidade, um vive de um jeito, outro vive do outro. Então a maneira como nós vivemos o que a gente vive precisa ser observada. Porque a gente corre o risco de, com a revolta, com a briga com a vida, a gente queria apagar um incêndio com gasolina. A revolta não aumenta os problemas? É fácil perceber. A pena da gente mesmo não aumenta os problemas? Nós precisamos investigar a nossa atitude, com que atitude nós temos vivido a vida. E é muito comum uma comparação que as pessoas estejamos brigando com um hotel, que a comida é ruim, serviço de quarto é difícil. Serviço de quarto entra no meio da noite e te acorda no meio da noite. Que hospital é esse? Que hotel é esse? Não é hotel, é hospital. E a gente só com essa mudança de perspectiva pode mudar tudo na nossa vida. Nós que estamos brigando com a vida, que estamos revoltados com tudo, quando você percebe que não é um hotel, que ninguém veio para a Terra a passeio, ninguém veio para a Terra a passeio. Só essa descoberta que nós estamos num hospital já faz a gente olhar a comida de outra forma, o serviço de quarto de outra forma. Que hotel é esse que para onde você vira tem gente com dor? Não é hotel. A comida é sem graça? Não é hotel. Serviço de quarto? Pois é. Perceber isso é fundamental. Nós então vamos tentar trabalhar a nossa atitude nesse hotel. Hoje vamos tentar contribuir para o processo de cada um com uma parábola de diagnóstico e uma parábola de cura. Vamos lá? Uma parábola de diagnóstico e uma de cura. A parábola de diagnóstico vem da vida, é uma parábola da vida. A parábola de cura vem do grande médico desse hospital, que é Jesus. A parábola de diagnóstico, ela é muito interessante, muito comum, a gente tem trazido em outras palestras, que é a parábola do acumulador. Nós ficamos assustados a cada vez que a gente vê na televisão uma reportagem sobre um acumulador, uma pessoa que já está com a cozinha sem poder funcionar, com o quarto sem poder dormir, porque está cheia de lixo. E a gente se assusta, como é que pode uma pessoa juntar tanto lixo? E a gente tenta explicar a coisa falando, é um louco. Só que quando você vai fazer uma mudança de casa, você joga quanta coisa fora. E aí você percebe que o louco, a gente junta muito treco. E aqui a gente veio ampliar essa sensação, porque nós não somos só acumuladores de coisas, nós somos acumuladores de energias tóxicas, acumuladores de lixo espiritual. É urgente que você perceba que você é um acumulador de lixo espiritual, guardando mágoas,
com relação àqueles que erraram com você, guardando culpas com relação aos erros que você fez com os outros, guardando preconceitos, medos. Tudo isso é o quê? Lixo. E assim como o lixo físico atrai ratos e baratas, o lixo espiritual atrai más companhias, assim na terra como no céu. Os obsessores, as más influências, vêm atraídas pelas suas energias desarmônicas. Aqui afasta. Mas Jesus já fala a respeito da obsessão, claramente. Se o espírito está numa casa e é afastado, ele até sai, vai para outras paragens. Mas se a casa continua arrumada para ele, volta para outros 7. E a pessoa xinga o semente de luz. Não, isso ele não fala no Evangelho. Ele fala que a segunda situação é pior que a primeira, porque voltou com outros 7. E por que voltou com outros 7? Porque a casa continua arrumada para o obsessor. O que é uma casa arrumada para o obsessor? É uma casa desarrumada. É uma casa cheia de lixo. Lixo mental e lixo espiritual. Adianta tacar veneno para os ratos morrerem? Para as baratas morrerem? Adianta, Maurício, pelo menos diminuir um pouco, é verdade. Alivia. E é isso que a gente veio fazer aqui, aliviar. Mas para aqueles que já quiserem ultrapassar o alívio e falar assim, eu quero trabalhar nas causas das minhas perturbações, opa, esse precisa trabalhar o quê? Não adianta colocar veneno, tem que tirar o lixo. Então você vai receber um alívio aqui, mas precisa pensar se você já tem maturidade, se você já tem coragem suficiente para tirar o lixo. Vocês perdoam imediatamente quem faz coisa errada com vocês? Vocês se perdoam imediatamente para cada coisa errada que você fez? Então você é um acumulador. E perceber isso é um diagnóstico preciso, é um diagnóstico necessário, porque essas energias malsãs não apenas atraem más companhias assim na terra como no céu, mas são a origem das doenças. Isso você aprende no Espiritismo. O seu corpo físico é moldado pelo seu corpo espiritual, e o seu corpo espiritual é moldado pela sua mente, ou seja, uma mente intoxicada, desarmônica, desarmoniza o seu corpo espiritual, que por sua vez desarmoniza o seu corpo físico. Quem quer cura física, mas não está disposto a mudar a atitude, volta e volta. E volta nas relações humanas, porque a pessoa larga um casamento ruim e consegue arrumar coisa pior. A pessoa muda de emprego, continua tendo chefe chato. Tem país que muda de dirigente e continua tendo dirigente político ruim. Vocês já ouviram falar disso? Passou na televisão, mas eu não lembro qual foi o país. Se alguém lembrar depois me avisa. E a parábola da cura? Qual é? Então várias, todas as parábolas de Jesus vêm como parábolas da cura. E elas vêm para nos exercitar a entender as parábolas de Deus. E as parábolas de Deus estão aonde? Todos nós vivemos uma parábola de Deus. Qual é a parábola de Deus? É de cada um. É pessoal e intransferível. A tua vida é uma parábola de Deus. Quais são os personagens? Papai, mamãe, filhos, chefes, todas as pessoas significativas da sua vida são personagens da parábola de Deus. O enredo foi Deus que colocou. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Você tem conseguido fazer a interpretação, ou seja, o que Deus está querendo me ensinar com a minha vida? Dificilmente a gente faz isso. Jesus mesmo anunciou que a gente, tendo olhos não vê e tendo ouvidos não ouve. Então, para exercitar essa nossa capacidade de tirar o significado do que Deus está querendo ensinar a gente com os fatos da vida, é que Jesus veio
treinar a gente pelas parábolas dele. E ele diz assim, na parábola dos talentos. Na parábola dos talentos ele fala de um fazendeiro que trabalhou a vida toda e que acumulou dinheiro. Se tem a coisa boa para ser acumulador, né? Ele acumulou dinheiro e falou assim, quer saber, vou viajar, vou passear. Mas chamou os seus 3 empregados mais próximos e deu dinheiro para eles. Caso vocês não saibam, mas acho que a maioria sabe, talento não é só esse significado que nós temos hoje. Hoje nós comumente damos como significado o talento principalmente artístico. A fulano é uma pessoa muito talentosa. São as habilidades. As pessoas, especialmente as artísticas, é como a gente usa a palavra talento hoje. Mas talento originalmente era o nome de uma moeda de alto valor. Então, para a gente trazer para hoje em dia, teria que fazer um câmbio das moedas. Então o fazendeiro chamou o primeiro empregado e deu 50 mil reais. 50 mil reais para o primeiro empregado. Para o segundo ele deu 30 mil, para o terceiro ele deu 10 mil. E aí já começa um mistério que a gente se revolta na vida. Por que há tanta desigualdade na vida? Vocês nunca pensaram nisso? Duvido. Duvido. Desde irmão em casa. O irmão sabe tocar violão, você... Não é? A gente se revolta com tudo. Principalmente entre irmãos. Mas depois vai para a escola, se revolta também. Vai jogar bola, tem sempre alguém que joga melhor que você. Vai fazer a prova de matemática, sempre tem alguém que... Matemática, então... A gente não se conforma. E conforme vai conhecendo a vida, vê uma notícia de uma criança que é abusada sexualmente aos 3 anos de idade dentro de casa, fala assim, como pode ser que eu tenha tido uma vida tão feliz e essa criança já veio marcada pela violência? Como pode ser? Onde está a justiça de Deus? Isso não revolta vocês? E a revolta não é aquela tal da gasolina que aumenta o incêndio? Se você aprender alguma coisa de lei de causa e efeito através das vidas sucessivas, você não vai poder cravar como alguns maus espíritas fazem. Ah, quem foi estuprado nessa vida foi estuprador na outra. Não é exatamente assim. Vamos ser mais humildes, mas certamente o que você está colhendo nessa vida você plantou em outras. E aí fica mais assimilável. Finalmente a justiça de Deus. Você só pode se reconciliar com Deus bom e justo compreendendo a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito. E aí já fica um convite para todos vocês para os cursos da casa. Sim, nós já estamos mais para o final do ano e fica difícil. Ah, não dá para fazer curso. Dá. A casa tem cursos de aprendizes do Evangelho em 4 turmas, se não me engano, 4 turmas. Uma na segunda noite, uma na quinta tarde, uma na quinta noite e uma no domingo de manhã. Se você... São tantos horários e tantos dias que você depois consulta lá na frente e fala, encontrei um, então venha, aprenda. Não há maneira mais interessante de você digerir a tua revolta do que entender a justiça de Deus através das aparentes injustiças. O velho ditado que Deus escreve certo por linhas tortas. Então, quando Jesus fala que deu 50 mil, nosso câmbio aqui, 50 mil, 30 mil e 10 mil, ele depois explica a cada um de acordo com a sua necessidade. Se você pensar sobre essa frase, à luz da reencarnação, você vai entender que todo mundo recebe tudo de acordo com a sua necessidade, como um hospital. Como um hospital. Nós 4 fazemos aqui um quarto no hospital. Vocês 3 recebem alta e eu reclamo com o médico. Eu quero o remédio deles. Como é que é, seu Maurício? Eu quero tomar o remédio que eles tomaram, porque eles tiveram alta. Seu Maurício, cada um teve uma doença diferente.
e nenhum deles teve a sua doença. Então como é que o senhor vai tomar o remédio deles? A propósito, senhor Maurício, o senhor está tomando o seu? Eu preocupado em tomar o remédio de vocês, não tomei o meu. Vocês tiveram alta e eu estou aqui. Então, a cada um de acordo com a sua necessidade. Ninguém seria louco para querer o remédio do vizinho no hospital. Mas a gente, na vida, a gente quer. E ainda acha que o remédio do vizinho é sempre maravilhoso. Não, a pessoa que ganha bastante dinheiro, que é famosa, é bom, é feliz. Aí a Xuxa vai para o Fantástico e conta que foi abusada sexualmente na infância. E ali você percebe, nossa, o ídolo, a milionária, a linda, também passa por dificuldades, porque todos nós estamos numa terra de provas e expiações. Ali você tira esses mitos da pseudo-felicidade. Não, os bonitos são felizes, os ricos são felizes. Se o Cristiano Ronaldo tem um galpão cheio de carros caros, ele é feliz. Será? Pois é. Então, o patrão combinou: vou deixar esse dinheiro com vocês, vou viajar e depois de alguns anos eu volto e vou cobrar. Isso já é outra lição fantástica. Tudo que você recebe, todos os seus potenciais vão ser cobrados. Depois que você sair dessa vida, alguém vai chegar lá em cima, ou a tua própria consciência, e falar como você gastou as suas capacidades, como você gastou o seu tempo, como você gastou o seu pensamento. Por que você no domingo à tarde ficava assistindo aquele programa? Você nunca viu na frente da televisão falando assim, que perda de tempo? Pois é. E tem gente que se orgulha, fala a respeito de uma atividade inútil. Esse é meu passatempo. Passar o tempo, passar a vida com coisa inútil, é lá alguma coisa tão boa assim? Pense. Quem nunca jogou talentos fora? Essa parábola fala a respeito disso. Ao voltar, o fazendeiro e chamar os seus empregados às contas, um deles, o primeiro que tinha recebido mais, veio e deu 100 mil reais para o patrão. O patrão falou: 100 mil? Eu negociei com o seu dinheiro. Olha só, você se identifica com isso? Eu negociei com o seu dinheiro? Falei, esse cara é louco. E está aqui, fiz dos seus 50, outros 50 e estou entregando 100 mil. O segundo fez a mesma história. Então aqui 60 mil reais. Ele, 60 mil? Pois é, eu negociei com o seu dinheiro. Que na prática espiritual quer dizer, eu transbordei, eu multipliquei, eu fiz circular os seus talentos, eu pus na prática o que eu sei fazer, o que eu tenho de bom. Quando o segundo estava prestando conta, o terceiro já começou a dar aqueles sinais, né? Acho que o meu time está jogando uma partida hoje, acho que tem final acho que tem um capítulo final da novela. E o patrão, vem cá. Não, vem cá, é a tua vez. Tá bom, patrão, então posso ir até aquela pedra ali? Aquela que eu estou vendo? Pode. Ele vai, afasta uma grande pedra, cava debaixo da pedra, um bom tanto. Depois de cavar, arranca um saco com 5 nós, tira todos aqueles nós e entrega para o patrão seus 10 mil reais. E aí o patrão recebe aqueles 10 mil e fica olhando para ele. Ele falou: é isso mesmo, saiu os 10 mil. Não, mas mais nada? Não, eu sabia que o senhor era rigoroso, que o senhor ia cobrar, então eu enterrei bem enterrados aqui os seus 10 mil. Quando eu ouvi a parábola, falei: puxa, alguém me representa. Sou eu. E em seguida que eu achei isso, continuei a ler e ouvi Jesus falando: servo mau e inútil. Era eu.
servo mau e inútil. Todo aquele que enterra os seus talentos por medo das consequências. Jesus chamou, eu sei que são palavras duras, mas ele que usou, então não vou ficar amenizando. Servo mau e inútil. Alguém reconhece talentos aqui? Vocês têm algum talento? Se alguém aqui falar, não tenho nenhum, não tem espelho em casa. Porque a gente, quando fala que a pessoa não tem espelho em casa, é para coisa ruim, não é? Não, às vezes a gente não reconhece os nossos talentos. E mais difícil ainda é reconhecer nas dificuldades pelas quais nós passamos, que são também talentos. Os alcoólicos anônimos sabem disso. E a metodologia do AA, os 12 passos, é usada para inúmeros vícios. Chocólatras, sexólatras, jogadores compulsivos, consumidores compulsivos. Tem um grupo chamado Mulheres que Amam Demais. Então, os 12 passos servem para muita gente. E eles percebem que quando uma pessoa superou, ou pelo menos começou a superação de uma dificuldade, ela tem um talento que Deus lhe deu e que ele pode usar esse talento para ajudar outras pessoas. Você, se já superou qualquer coisa na tua vida, você tem um talento ali que você pode usar para lugares. Quem praticou um aborto não está condenado ao inferno, mesmo porque o inferno de castigos eternos não existe. Quem praticou um aborto, e não são só mulheres, é o machismo que fala que só mulheres praticaram aborto. Todo mundo que está envolvido praticou aborto também. Até o que receitou o remédio, nem vou falar o nome, né? Apesar que tanta gente conhece, chá, a parteira que faz aborto, todo mundo ali é abortador. E todas essas pessoas vão ter um enorme talento na mão para ajudar pessoas que tiveram gravidez indesejada, para apoiar pessoas que estão passando pela crise que ela passou. Vai ser a melhor pessoa, como um alcoólatra, que está em abstinência, não que está curado, mas que está em abstinência. É referência, tem um potencial enorme para ajudar outros alcoólatras, e consumidores compulsivos, e jogadores compulsivos, etc, etc, etc. Você também pode pegar os seus talentos, desenterrar os seus talentos, inclusive o que você pensava que era o erro inconfessável, aquilo que você não falava para ninguém. Você pode transformar os seus talentos de luz, os seus talentos artísticos, a sua capacidade de ensinar informática, lá no Sementinha está precisando, a sua capacidade de ajudar na cozinha, lá está precisando, a sua capacidade de lavar banheiro, lá está precisando. Ah, mas lavar banheiro? Pois é, lavar banheiro. Varrer, ajudar a cuidar de criança, fazer apoio escolar, tudo isso dá para fazer. E não é só no Sementinha, nem aqui, porque aqui também tem muito trabalho voluntário que está sendo necessário. Tem muito lugar, trabalho voluntário não falta. A pandemia, inclusive, multiplicou a população de rua, multiplicou pessoas com sequelas, multiplicou desempregados. Está cheio. É uma outra maneira de falar, tem muita dor. Um lugar que tem muita dor, precisa de bastante gente que acolha essa dor, que ajude nessa dor. Ah, tem muita dor no mundo, isso quer dizer que tem muito serviço. Para quem está desempregado, tem muito serviço. Ah, mas não tem salário. Isso é outra questão. Depois, aqui nos estudos, você pode descobrir que tem outro salário. Tem o salário da matéria e tem o salário do espírito também. Mas isso é uma outra palestra. Então, o patrão chamou. Alguns tinham movimentado os seus talentos e alguns não tinham movimentado os seus talentos. Nós estamos na Terra, todos nós recebemos talentos, e aí cabe a análise de cada um. Eu olhando para vocês não tenho a menor noção. Você tem talentos enterrados? Você tem capacidades que você poderia ajudar? Se alguma vez já lavou banheiro na vida? Já?
Varrer uma casa? Não. Não. Mas dá para aprender. Se você nunca fez isso, dá para aprender. Cortar um pepino. Subjetivamente, eu cortei pepino a minha vida inteira. Funcionário público, imagina. Descascar abacaxi. Eu sei fazer algumas coisinhas. Então, pegue o seu talento, movimente o seu talento, não enterre o seu talento, não seja um servo mau e inútil. Nós precisamos pegar os nossos talentos e movimentar. Porque movimentando os talentos, eu vou fazer o bem, eu vou ser santo, eu vou ser caridoso. Nada disso. A caridade, a fraternidade, a empatia, a compaixão não é uma questão dos santos. A caridade, a compaixão e a empatia é uma questão dos lúcidos, como nós vimos aqui. Quando você tem lucidez, é que você faz aquilo. Por quê? Porque o alcoólico, quando coordena um grupo de alcoólicos, quando ajuda um grupo de alcoólicos, ele está consolidando a sua cura. O 12º passo fala exatamente isso. Você consolida a sua cura, você avança na sua cura, ajudando a curar os outros. Aquele que se envolveu numa experiência de aborto e que começa a acolher pessoas que estão enfrentando uma gravidez indesejada, ele começa a trabalhar as suas questões, ele começa a trabalhar as suas más energias. Vocês duvidam disso? Que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado, que é ajudando na transformação do outro. Na oração é morrendo que se vive para a vida eterna, mas é a morte simbólica, é a morte no que ela representa. A morte representa transformação, que ajudando na transformação do outro, que você receberá ajuda na sua própria transformação. Você duvida disso? Não duvide. Não duvide. Quem acha que os trabalhadores do Semente são pessoas resolvidas, quem acha que quem faz palestra no Semente é pessoa resolvida, meu amigo, isso aqui é um grupo do ar. Quem fala na frente é um bêbado também. Eu só estou tentando descobrir o dano que se recebe, o ajudando que eu serei transformado. Mas na essência, você vai num grupo de AA, eu sou um alcoólatra em abstinência de tanto tempo. E nem sei se eu estou em abstinência de tanto tempo assim. Mas tudo bem, depois a gente conversa. Está na hora da gente pensar em usar bem os talentos, em reconhecer os talentos que tem, ou vamos continuar com eles enterrados? Isso não dá para saber. Essa novela é a seguir cena dos próximos capítulos. E o autor da novela, e o ator principal da novela, e o diretor da novela, é tudo você. Se a gente descobrir e quiser desenterrar os talentos agora, não quando o patrão chamar e pedir para prestar conta, agora a gente pode fazer isso. E como eu falei, não é só no Sementinha, não é só no Semente, não é só em outra religião, não é só numa ONG. Você pode fazer isso por sua conta. Você pode fazer isso tomando uma iniciativa. Tem gente que passa domingo de manhã catando micro lixo na praia. Ih, Maurício, que coisa besta. Tá bom, você acha que é besta, fique com isso. Tem gente que distribui coisa para população de rua. Que coisa besta, você dá um cafezinho para ele, vai resolver alguma coisa? Não. O problema dele é muito maior. Mas como ele e todas as outras pessoas, a metade da solução pelo menos está sempre dentro da gente. Mas você faz a tua tarefa e ajuda a se colocar no lugar do outro, ajuda a sair um pouco do seu egoísmo. Isso dá para fazer com a natureza, com população de rua, com o que mais? Cuidando de planta, dá? Tem planta em casa? Se não tem, tem animal em casa? Tem ser humano em casa? Eu vou falar um ser humano que todo mundo tem em casa. Aquele do espelho. Aquele do espelho. Tu tem, não tem? Não tem espelho em casa. Aí é problema. Aí é problema.
O autoconhecimento, a autotransformação é a grande missão da vida. Perceba um necessitado no teu espelho. Tem um necessitado lá no teu espelho? Que precisa de atenção, que precisa de colo, que precisa de valorização, que precisa transformar o seu potencial em realidade, os seus talentos, colocar na prática. Dê um estímulo para ele hoje. Olhe para os seus talentos e fale assim, para o seu espelho e fale assim: você tem valor. Apesar de tudo que falaram para vocês, você tem valor. Apesar de tudo que você falou para você, você tem valor. Você é um filho de Deus. Você tem inúmeros potenciais. Eu não sou eu que estou falando. Jesus olhou para nós e falou assim: alegrai-vos. Falou também: brilhe a vossa luz. E falou também: vós sois deuses. Fareis tudo o que eu fiz e mais. Você quer mais do que isso? Não? Quem quer ser mais do que Deus aqui? Pode levantar a mão. Movimentemos, desenterremos nossos talentos já, antes da prestação de conta, porque isso é que vai nos tornar muito melhores aos olhos de Deus. Que assim seja para todos nós. A receita da prosperidade de Jesus vem com essa parábola: mais será dado para aquele que melhor utilizar os seus talentos. Se você for utilizar os seus talentos agora, você receberá mais. Essa é a lógica de prosperidade, a receita de prosperidade de Jesus. Muito boa noite a todos. E eu passo para vocês que a gente tem livros aqui na saída. Nossos livros estão sendo integralmente, a receita bruta deles, totalmente o que é vendido está sendo endereçado para as vítimas do Rio Grande do Sul, porque minha mulher é gaúcha, a gente tem amigos no Rio Grande do Sul, e a gente sabe exatamente, através desses amigos, aonde colocar o dinheiro sem ter aqueles desvios que a gente conhece tanto. Se tiver algum interessado, os livros ajudam a fazer evangelho no lar, atenção aos problemas do cotidiano, a essa tarefa do autoconhecimento e essa busca da religião de Deus, essa busca do entendimento da vida através das parábolas. Se tiver algum interessado, vai ser um prazer atender vocês. Muito obrigado.